Capítulo 1. A vida é uma coisa terrível, e do fundo, por trás do que sabemos a seu respeito, espreitam sugestões demoníacas de verdade que a tornam, de vez em quando, 1000 vezes mais terrível. A ciência, que já é opressiva com suas revelações chocantes, talvez venha a ser a exterminadora final de nossa espécie humana, se é que somos uma espécie à parte, pois sua reserva de horrores inimagináveis jamais poderia ser suportada por cérebros humanos se fosse solta no mundo. Se soubéssemos o que somos, deveríamos fazer como Arthur Jermyn. E Arthur Jermyn encharcou-se de petróleo e pôs fogo nas roupas certa noite. Ninguém colocou seus restos carbonizados numa urna, nem produziu um memorial em sua homenagem, pois encontraram alguns papéis e um certo objeto encaixotado que fizeram os homens desejar esquecer tudo. Alguns que o conheciam chegam a não admitir que ele tenha algum dia existido. Arthur Jermyn saiu para o pântano e ateou fogo em si próprio depois de ver o objeto encaixotado que viera da África. Foi esse objeto, e não a sua singular aparência pessoal, que o levou a pôr fim em sua vida. Muitos não gostariam de viver se tivessem as feições peculiares de Arthur Jermyn, mas ele era um poeta e estudioso, e não se importava com isso. Tinha um aprendizado no seu sangue, pois seu bisavô, o baronete Robert Jermyn, havia sido um antropólogo de renome, enquanto seu tataravô, o Wade Jermyn, foi um dos primeiros exploradores da região do Congo e havia escrito com erudição sobre suas tribos, animais e supostas antiguidades. Com efeito, o velho Wade mostrara um zelo intelectual que quase beirava a mania. Suas bizarras conjecturas sobre uma civilização congolesa branca e pré-histórica valieram-lhe muito ridículo quando seu livro, Observação sobre as diversas partes da África, foi publicado. Em 1765, esse ousado explorador foi internado num hospício em Huntingdon. A loucura estava presente em todos os Jermyn, e as pessoas achavam ótimo que não houvessem muitos deles. A linhagem não gerou linhas secundárias, e Arthur foi seu derradeiro representante. Se não fosse, sabe-se lá o que ele teria feito quando o objeto chegou. Os Jermyn nunca pareceram ter uma aparência muito normal. Havia algo de errado, ainda que Arthur fosse o pior deles. Mas os velhos retratos de família, no solar Jermyn, mostravam um bom número de feições agradáveis antes da época de Sir Wade. A loucura havia começado com certeza com Sir Wade, cujas histórias malucas sobre a África faziam a delícia e o terror de seus poucos amigos. Ela revelava-se em suas coleções de troféus e espécimes, de um tipo que pessoas normais não haveriam de juntar e preservar, e aparecia nitidamente na clausura oriental em que mantinha sua esposa. Essa, segundo ele, era filha de um comerciante português que havia encontrado na África e não apreciava os costumes ingleses. Ela o acompanhara quando ele voltara da segunda e mais longa de suas viagens, trazendo um filho bebê nascido na África. Fora com ele na terceira e última e nunca mais retornara. Ninguém jamais a vira de perto, nem mesmo os criados, pois tinha um comportamento violento e singular. Durante sua breve estada no solar Jermyn, havia ocupado uma ala afastada, onde era visitada apenas pelo marido. Sir Wade era, de fato, muito peculiar na solicitude com a família, pois, quando retornara à África, não permitira que ninguém mais cuidasse de seu filho, afora uma negra abjeta da Guiné. Quando de seu retorno, depois da morte de Lady Jermyn, ele próprio assumira os cuidados gerais com o garoto. Mas foram as conversas de Sir Wade, especialmente depois de tomar uns goles, o principal motivo para os amigos o julgarem louco. Num período racionalista, como o século XVIII, era um pouco imprudente uma pessoa instruída falar de visões terríveis e cenas estranhas sob o luar do Congo, de muralhas e pilares gigantescos de uma cidade perdida em ruínas e coberta de eras, e de uma escada de pedra úmida, silenciosa, descendo interminavelmente até a escuridão de criptas abismais e catacumbas inconcebíveis. Era especialmente imprudente delirar sobre criaturas vivas que poderiam assombrar esse suposto lugar, criaturas meio selvagens e meio urbanas, de uma ancestralidade profana, criaturas fabulosas
que mesmo um Plínio descreveria ceticamente. Coisas que poderiam ter surgido depois dos grandes macacos terem infestado a cidade moribunda com suas muralhas e pilares, suas criptas e suas fabulosas esculturas. Depois de voltar para casa pela última vez, Sir Wade falava desses assuntos com extrema satisfação, sobretudo depois de seu terceiro copo no Knight's Head, jactando-se do que havia encontrado na selva e de como havia habitado entre ruínas terríveis que ele só conhecia. Ele acabou falando de tal forma das criaturas vivas que o internaram no hospício. Preso no quarto gradeado de Huntingdon, ele não se mostrou muito arrependido. Sua mente funcionava de maneira curiosa. Desde que o filho começara a deixar a infância, ele começou a gostar cada vez menos de seu lar, até que passou a temê-lo. O Knight's Head ficara sendo seu quartel-general, e quando foi internado, chegou a manifestar certa gratidão, como se aquilo fosse para sua proteção. 3 anos depois, ele morreu. Philip, o filho de Wade Jermyn, fora uma pessoa muito singular. Apesar da grande semelhança física com o pai, sua aparência e conduta eram, sob muitos aspectos, tão rudes que todos o evitavam. Conquanto não houvesse herdado loucura, como alguns temiam, era muito bronco e dado a breves lapsos de incontrolável violência. Era baixo, mas muito vigoroso, e tinha uma agilidade espantosa. 12 anos depois de conseguir seu título, casou-se com a filha de seu colteiro, de quem se dizia ter origem cigana. Mas, antes do nascimento de seu filho, ele ingressou na marinha, como marujo, completando os motivos para a versão universal que seus hábitos e seu casamento com uma pessoa de origem inferior haviam iniciado. Com o fim do conflito americano, soube-se que ele engajara-se como marinheiro de um navio mercante no comércio africano, adquirindo alguma reputação em proezas de força e escalada, mas que havia desaparecido durante uma noite em que seu navio estivera afundeado na costa do Congo. No filho de Sir Philip Jermyn, a reconhecida peculiaridade da família adquiria um aspecto estranho e fatal. Alto e muito bonito, com uma curiosa espécie de graça oriental, apesar de ligeiras desproporções, Robert Jermyn começou a vida como estudioso e pesquisador. Ele foi o primeiro a estudar cientificamente a enorme coleção de relíquias que seu avô louco trouxera da África e que tornara a família tão ilustre na etnologia quanto nas explorações. Em 1815, Sir Robert Jermyn desposou uma filha do 7º Visconde de Brightholme e foi depois abençoado com 3 filhos, o mais velho e o mais moço, dos quais jamais foram vistos em público em virtude de deformidades físicas e mentais. Entristecido por esses infortúnios familiares, o cientista buscou alívio no trabalho e fez 2 longas expedições no interior da África. Em 1849, seu segundo filho, Neville, pessoa particularmente repulsiva que parecia combinar a rudeza de Philip Jermyn com a altivez dos Brightholmes, fugiu com uma dançarina de cabaré, mas foi perdoado quando retornou no ano seguinte. Ele voltou ao solar Jermyn, viúvo e com um filho bebê, Alfred, que um dia iria tornar-se pai de Arthur Jermyn. Amigos disseram que foi essa sucessão de sofrimentos que perturbaram a razão de Sir Robert Jermyn, mas o motivo do desastre foi, provavelmente, algum elemento do folclore africano. O velho erudito vinha recolhendo lendas das tribos Zonga perto do campo de explorações de seu avô e das suas próprias, esperando assim entender um pouco das histórias fantásticas de Sir Wade sobre uma cidade perdida povoada por estranhas criaturas híbridas. Certa consistência nos curiosos papéis de seu ancestral sugeriam que a imaginação do louco poderia ter sido fomentada por mitos nativos. Em 19 de outubro de 1852, o explorador Samuel Seaton visitou o solar Jermyn, levando consigo um manuscrito, com anotações coligidas entre os Zonga e certo que algumas lendas sobre uma cidade cinzenta de macacos brancos, governada por um deus branco, poderiam ser valiosas para um etnólogo. Durante sua conversa, é provável que ele tenha fornecido muitos detalhes adicionais, cuja natureza jamais será conhecida, pois uma sucessão de tragédias terríveis começou a se formar.
Quando Sir Robert Jermyn saiu da biblioteca, deixou para trás o corpo estrangulado do explorador, e antes que pudesse ser contido, havia dado fim a todos os 3 filhos, os 2 que nunca mais haviam sido vistos e o que havia fugido. Neville Jermyn morreu defendendo, com sucesso, seu próprio filho de 2 anos, que aparentemente havia sido incluído nos planos assassinos do velho enlouquecido. O próprio Sir Robert, depois de repetidas tentativas de suicídio e de uma obstinada recusa em dizer o que quer que fosse, morreu de apoplexia no 2º ano de seu confinamento. Sir Alfred Jermyn tornou-se baronete antes de seu 4º aniversário, mas seus gostos jamais casaram com o título. Aos 20, juntou-se a um grupo de artistas mambembes e aos 36 havia abandonado a mulher e filho para excursionar com o circo itinerante americano. Seu fim foi abjeto. Entre os animais exibidos na excursão, havia um enorme gorila macho de cor mais clara do que a média. Uma fera surpreendentemente dócil, muito popular entre os artistas. Alfred Jermyn era muito fascinado por aquele gorila, e em muitas ocasiões, os 2 ficavam observando-se, com vagar, por entre as grades. Um dia, Jermyn pediu e lhe deram permissão para treinar o animal, espantando o público e seus colegas artistas com o êxito de seus esforços. Certa manhã, em Chicago, quando o gorila e Alfred Jermyn estavam ensaiando uma luta de boxe por demais engenhosa, o primeiro soltou um golpe com força maior que o normal, ferindo o corpo e a dignidade do aprendiz de domador. Do que se seguiu, membros de o maior espetáculo da Terra não gostam de falar. Eles não esperavam ouvir Sir Alfred Jermyn emitir um grito desumano de arrepiar, nem de o ver agarrar seu desajeitado adversário com as 2 mãos, atirá-lo ao chão da jaula e morder-lhe perversamente a garganta peluda. O gorila ficou desguarnecido, mas não por muito tempo. E antes que o domador normal pudesse fazer alguma coisa, o corpo que pertencera ao baronete ficara irreconhecível.